Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver o exercício de número 29. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: desenvolva um programa que lê o nome de um funcionário, seu salário, quantos anos ele trabalha na empresa e mostre seu novo salário reajustado de acordo com a tabela a seguir. Até 3 anos de empresa, aumento de 3%, entre 3 e 10 anos, aumento de 12,5%, e 10 anos ou mais, aumento de 20%. Então vamos à tela do Visualg. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é renomear meu algoritmo para algoritmo 029. A função dele vai ser calcular aumento de salário. Autor sou eu, Iago Franklin. A data está correta, isso não vamos usar. E vamos ao início do algoritmo. A primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para o usuário, para o funcionário, né, o nome, o salário e quantos anos ele trabalha na empresa. Então, para isso, nós vamos utilizar o escreva. Escreva qual o seu nome. Vou armazenar a resposta dele dentro de nome. Na sequência, eu vou perguntar o salário. Escreva qual o seu salário. E vou armazenar isso dentro da variável salário. E por último, eu vou perguntar para ele, na verdade aqui ó, é escreva e não escreva L. E agora eu vou perguntar para ele quantos anos ele trabalha na empresa. Quantos anos você trabalha na empresa? E vou armazenar isso dentro de anos. Agora eu vou precisar criar uma condição composta utilizando se para que nós possamos calcular o aumento de salário dele. Então é aquela estrutura que a gente já conhece. Se condição então. Se essa condição for atendida, você executa o código 1. Caso contrário, eu tenho uma outra condição. E se essa condição for atendida, você vai executar o código 3. Se não, você vai executar o código 3. Aqui eu poderia colocar outro se, né? Tipo, se condição então, aí você executa esse código. E aqui eu coloco fim C e fim C. Vamos fazer assim, aí no final eu modifico para explicar para vocês que isso daqui não é a forma mais correta, mais otimizada de se fazer. Mas de qualquer forma, vamos prosseguir dessa maneira. Então, o enunciado diz que se ele tiver menos de 3 anos de trabalho nessa empresa, o aumento dele vai ser de 3%. Então, a primeira condição vai ser, se anos for menor do que 3%, então eu vou criar uma nova variável chamada aumento, e essa variável vai receber o salário com um aumento de 3%. Para você aumentar 3%, é a mesma coisa que você multiplicar por 1,03, tá? 3% nada mais é do que 0,03. Eu estou pegando esse 0,03 aqui e somando ao 100% do salário dele. Aí eu já pego tanto o salário quanto o aumento. Então, ok, aqui eu já estou aumentando o salário dele em 3%. E agora eu vou escrever isso para ele. Então, vou colocar o nome dele, nome, seu novo salário é de aumento. Então, fulano, seu novo salário é de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Agora, a outra condição diz que se ele tiver mais de 3 anos de experiência na empresa e menos de 3 anos, ele vai ter 12,5% de aumento. Então, vamos lá. Se o anos for maior do que 3 anos de experiência e o anos for menor do que 10, então eu vou criar essa mesma fórmula aqui. Na verdade, eu vou copiar tudo isso aqui, ó. Copia aqui,
Só que o aumento dele vai ser de 12,5%. Então, aqui vai ser 125, 12,5, tá? E aí, vou passar o nome dele, seu novo salário é de aumento, que no caso vai ser esse aumento aqui. E agora a terceira condição vai ser a mesma coisa, então eu já vou até colar aqui novamente. Mas essa condição é a seguinte: se ele tiver mais do que 10 anos, aí sim ele vai receber 20% de aumento. Então eu coloco o ponto 2 aqui. Aí eu vou passar fulano, seu salário é de aumento, que vai ser calculado. Mas aqui, essa última condição, eu não preciso colocar o fim C e essa condição aqui. Por quê? Porque se não for essa condição atendida e nem essa condição atendida, já fica implícito que vai ser essa condição atendida. Tá certo? Então a gente pode esconder toda essa linha de código. Essa linha de código e essa linha de código. Nos exercícios passados eu fiz dessa maneira para ficar mais claro e mais didático. Mas a partir de agora eu vou começar a fazer sem isso, que é para ficar mais correto, né, mais otimizado. Então essa condição nós não precisamos. Então recapitulando. Se tiver menos de 3 anos, executa essa linha de código. Se tiver entre 3 e 10 anos, vai executar essa linha de código. E em qualquer outra condição, vai executar essa linha de código. Então já fica implícito que ele vai ter mais de 10 anos de experiência. Aí aqui eu vou arrumar minha indentação. Ok, esse fim C está fechado aqui e esse C está fechado aqui. Ótimo. Agora vamos declarar as nossas variáveis. O nome vai ser do tipo caractere. O salário, anos e aumento serão do tipo real. Ok, aparentemente está tudo certo. Vamos pressionar F9. Qual o seu nome? José. Qual o salário do José? 1.500. E agora vamos fazer o José cair nessa condição aqui, de menos de 3 anos de experiência. Então o José tem 2 anos de experiência. José, seu novo salário é de 1.545. Esses 45 aqui representam uns 3% de aumento, certo? Então aqui o José teve um aumento de 3%. Vamos testar novamente, mas antes vamos colocar um escreva L aqui para ele escrever e saltar uma linha. Vamos agora a Maria. A Maria também recebe 1.500, porém a Maria trabalha entre 3 e 10 anos. Ela trabalha 6 anos na empresa. Perceba que a Maria teve um aumento maior. Enquanto o José teve 1.545, a Maria está tendo 1.687. Por quê? Porque ela está tendo um aumento de 12,5%. Agora vamos novamente. O Pedro também 1.500, porém o Pedro trabalha há 15 anos na empresa. Então, Pedro teve um aumento de 20%, né? Pedro, seu novo salário é de 1.800. Então é isso, mais um algoritmo resolvido e te vejo no próximo exercício.